Meus queridos, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12. Nós estamos com a série de mensagens, conjugando esperança com perseverança. E nós já estamos chegando na reta final da nossa série de mensagens. Esse é o penúltimo sermão. Hebreus capítulo 12. Nós temos refletido em Hebreus capítulo 10, 11 e 12. Nós já estamos no capítulo de número 12. E eu queria ler com os irmãos do versículo 1 ao 11. Nós não vamos trabalhar todos esses versículos, mas apenas para os irmãos situarem-se, pegarem o contexto de tudo aquilo que a gente vai refletir aqui na noite de hoje. Hebreus capítulo 12, eu estou lendo na NVI, versos 1 a 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Podem se assentar em nome de Jesus, meus irmãos. Meus queridos, como nós temos refletido ao longo do mês de outubro e já entrando agora mês de novembro, nós temos pensado na seguinte série de mensagens, conjugando esperança com perseverança. E nós entendemos que um dos propósitos, nós falamos isso reiteradamente, um dos propósitos do autor aos Hebreus escrever essa carta, tem a ver com desafiar os seus leitores, para que eles nutram em seus corações a esperança pela chegada do reino de Deus. E por conta disso, manterem-se fiéis em perseverança à mensagem que receberam, a despeito de toda a perseguição. Nós falamos desde a primeira mensagem que o contexto histórico desses irmãos é um contexto de perseguição, é um contexto de dificuldades. E muitos desses irmãos estão pensando e cogitando abandonar a comunidade, abandonar a fé. Então, o autor de Hebreus, ele escreve essa epístola para desafiar os irmãos a perseverar, tendo em vista a esperança que nos está proposta. E nós, na primeira mensagem, nós refletimos acerca de Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 19, sobre a jornada de um homem chamado Abraão. E nós falamos que a jornada de Abraão é uma jornada na direção da maturidade. Valeu, é melhor. Obrigado. Na jornada, na direção da maturidade. Em seguida, Hebreus capítulo 11, verso 22, nós refletimos sobre a jornada de um homem chamado José. E naquela oportunidade nós falamos como a história de José é marcada por intempéries, por desafios, por sofrimentos, por traumas, mas independentemente de tudo isso que ele enfrentou, ele perseverou,
e no seu leito de morte ainda nutria esperança. Na sequência, à luz de Hebreus capítulo 11, versos 23 a 28, nós falamos da jornada de um homem chamado Moisés. E nós falamos basicamente que a história de Moisés é a história de um homem que decidiu se satisfazer somente em Cristo. Moisés abandonou tudo, as glórias do palácio, a posição de ser um futuro faraó, para seguir a Cristo, para servir ao Senhor, para cumprir o propósito de Deus na sua história. Na semana passada, ou na semana retrasada, à luz de Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, nós falamos agora não na jornada de Abraão, de José ou de Moisés, mas nós falamos da jornada da igreja, da minha jornada. E o autor de Hebreus fala que a minha jornada, a sua jornada, é como se fosse uma corrida. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor de Hebreus compara a caminhada com Cristo como uma corrida. E nós falamos que nessa corrida, segundo o autor de Hebreus nos escreve, demanda de nós compromissos inegociáveis. Se nós queremos correr a corrida do reino de Deus e chegar naquele grande dia, recebendo os louros da vitória de Cristo Jesus, nós precisamos abraçar alguns compromissos. Nós, na semana retrasada, falamos de 2. Primeiro compromisso: identificar acessórios prejudiciais e descartá-los. O autor, no verso de 1 e 2, ele diz o seguinte: olha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão tenazmente nos envolve. E o segundo compromisso: perseverar e manter o foco. Por quê, pastor? Porque diante da nossa corrida, várias serão as realidades, várias serão objetos, coisas, pessoas que tentarão nos seduzir a desviarmos do foco de Cristo Jesus para as nossas vidas. Por isso que ele diz: olha, corramos com perseverança, olhando para quem? Olhando para as circunstâncias, olhando para o mundo, olhando para os bens, para os valores, para as riquezas, pelos interesses deste mundo, não, olhando firmemente para Cristo. Para Cristo. Porque se a gente não se aperceber disso, a gente vai tirar os olhos de Cristo e vai ter os nossos olhos desviados, e aí a gente vai perder o foco. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 2 compromissos, mais 2 compromissos. O compromisso de construir relacionamentos espirituais saudáveis e o compromisso de se reoxigenizar ou ter momentos, paradas, em que a gente descansa, como se fosse um pit stop, como qualquer corredor, ele para determinados momentos para se reidratar, para se reanimar. Nós vamos falar sobre esses 2 compromissos. Então, com a sua Bíblia aberta, por gentileza, em síntese nessa noite, nós vamos falar que o caminhar da igreja, uma corrida que demanda compromissos inegociáveis, relacionamentos espirituais e reoxigenação espiritual. Vamos então primeiro, a corrida cristã demanda o compromisso de construirmos relacionamentos espirituais. Leia comigo com toda a atenção possível, não deixe que sua mente se desvie disso aqui, não deixe que nada lhe desvie. Verso 1 e verso 2, leia comigo com atenção para você entender. O texto sagrado diz: portanto, perceba que ele começa com essa conjunção conclusiva, porque ele havia falado no capítulo 11, de pessoas, de homens e mulheres que correram a corrida e chegaram na linha de chegada. Então ele está dizendo: portanto, também nós, grave essa expressão, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos
é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não sei se você já parou para pensar aqui e já pegou logo o que eu quero dizer. Mas nos versos 1 e nos versos 2, o autor de Hebreus está dizendo que essa corrida, por mais que a nossa caminhada cristã seja uma caminhada pessoal, eu não posso correr pela minha esposa, a minha esposa não pode correr por mim, o meu irmão não pode correr por mim, nem eu posso correr pelo meu irmão, pessoal, mas a corrida não é individual. Existe uma grande diferença de eu dizer que a caminhada cristã é pessoal, do que a caminhada cristã ser individual. Reiteradamente, os versos 1 e verso 2, coloca os pronomes na primeira pessoa do plural, os verbos estão na primeira pessoa do plural, não é corra, é corramos. Não é também eu, é também nós, o próprio autor se inclui nessa corrida. Não é eu estou rodeado por testemunha, estamos rodeados de testemunhas. Não é livrem, não é eu vou me livrar, não, livremo-nos, todos nós, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos. Toda a comunidade está desafiada e convidada a correr, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não é proposta apenas para o pastor, não é proposta apenas para os diáconos, não é proposta apenas para os ministros de louvor, não é proposta apenas para a liderança da igreja, é uma corrida comunitária. Por mais que seja uma corrida pessoal, é uma corrida comunitária, onde eu dependo de relacionamentos. O terceiro princípio, ou o terceiro compromisso que o autor de Hebreus quer destacar para nós nesta noite, é que na minha jornada eu preciso de gente. Eu preciso construir relacionamentos espirituais, eu preciso ter amigos espirituais, eu preciso ter mentores espirituais. Não dá para correr essa corrida sozinho. Existem outros corredores. Existem homens, mulheres, senhores, senhoras, jovens, crianças que estão nessa corrida, não como competidores, como acontece nas Olimpíadas, como acontece nos Jogos Olímpicos, não um tentando passar a perna no outro, não um tentando chegar à frente do outro, mas como cooperadores, como colaboradores, como gente que caminha junto, como gente que caminha no mesmo ritmo, na mesma direção, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Entenda comigo que o autor do livro de Hebreus, ele destaca que a corrida cristã, ela possui um caráter comunitário. A Bíblia ensina que a caminhada do reino de Deus, por mais que ela seja pessoal, por mais que é você que tem que correr, e eu não posso correr por você, eu não posso orar em seu lugar, eu não posso meditar na palavra em seu lugar, eu não posso exercer a sua vocação em seu lugar, é você que tem que exercer. Ela não é individual. E veja comigo, meus irmãos, que o autor de Hebreus, nesse mesmo contexto aqui do capítulo 12, ele traz para nós o motivo. Por que nós precisamos caminhar juntos? Por que não dá para cada um caminhar sozinho, correr sozinho? Seria tão bom. Cada um corre por si e Deus por todos. Não é tão bom assim? A gente não se envolve com problema de ninguém, a gente não tem desconforto com ninguém. Não seria tão interessante correr sozinhos? Basta a gente aceitar a Cristo e cada um corre a sua vida cristã sozinho, como muitos têm feito nos dias de hoje. O autor de Hebreus diz que nós precisamos caminhar juntos, sabe por quê? Porque nenhum cristão é forte o suficiente para terminar a corrida cristã sozinho.
nós somos fracos. E aonde é que ele diz isso, pastor? Veja comigo o capítulo 12, o verso de número 12. Veja comigo. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão aqui ou estão em outro lugar? Preste atenção. Hebreus capítulo 12, verso 12 diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Verso 13: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O autor de Hebreus está dizendo que nessa corrida vai ter momento em que nós teremos as nossas mãos enfraquecidas. Vai ter momento em que nossos joelhos vão vacilar. Nós perderemos força. Nós perderemos ânimo. Vai ter momento que nós estaremos mancos. Isso aqui, meus irmãos, são figuras de linguagem para dizer para mim e para você que na corrida, na caminhada com Cristo, vai ter momentos em que eu e você nos sentiremos fracos. Todos nós. Momentos em que nós nos sentiremos vulneráveis, limitados. Momentos em que nós enfrentaremos problemas graves, meus irmãos. E que não dá para carregar esse peso desse problema sozinhos. A gente precisa de amigos espirituais, a gente precisa de mentores espirituais, a gente precisa de alguém que a gente confia, para caminhar com a gente, para interceder pela gente, para trazer uma palavra de ânimo, quando as nossas mãos estiverem fracas, quando os nossos joelhos estiverem vacilantes, quando estivermos mancos. Veja, meus irmãos, que nesse contexto aqui do capítulo 10, no capítulo 12, melhor dizendo, no capítulo 10, o verso de número 33, no mesmo contexto aqui, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte para nós, Hebreus 10, 33, algumas vezes, olha o que estava acontecendo na igreja, lá em Roma, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Ele está dizendo que algumas vezes aqueles irmãos foram expostos a insultos, calúnias e difamações e tribulações. Tribulação, sabe o que é que significa? Problemas, aflições, angústias. O autor de Hebreus está dizendo para nós que aqueles irmãos algumas vezes foram expostos a problemas, a perseguição. A gente viu nesse contexto que tem gente sendo presa por simplesmente seguir a Jesus, tem gente que está perdendo os seus bens, tem gente que está sendo açoitada, tem gente que está sendo caluniada, tribulações. Agora veja comigo a segunda parte do versículo. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. A palavra solidário, porque ele está dizendo que esses irmãos, lá da comunidade dos hebreus, e nesses momentos de insultos, tribulações, quando a comunidade estava sendo atacada, quando aquela igreja estava sendo angustiada, afligida por algum problema, algum desses irmãos se levantaram na comunidade para serem solidários. A palavra solidário aqui é uma palavra que a gente usa muito no nosso diálogo, a gente conhece, é uma palavra grega, mas com certeza você já ouviu. É a palavra koinonia. E infelizmente essa palavra caiu em desuso, sabe por quê? Porque koinonia, para muitas pessoas, é sinônimo disso aqui, de estar junto no mesmo espaço físico. Mas eu posso estar no mesmo espaço físico que uma pessoa, eu posso estar congregando numa mesma comunidade com uma pessoa e não ter koinonia. A palavra koinonia é muito mais do que simplesmente estar no mesmo espaço físico.
A palavra koinonia significa eu participar, ser solidário com aquela pessoa. Se aquela pessoa está enfrentando um problema, eu estar com ela, ter compaixão. Um dos princípios da igreja multiplicadora é compaixão e graça. Eu posso estar no mesmo ambiente que uma pessoa e não estou nem aí para o que ela está passando, eu nem conheço ela, eu nem sei aonde ela mora, não sei quais são as lutas, não sei quais são os problemas. O texto está dizendo que nós precisamos correr juntos, porque nós somos fracos e nessa fraqueza nós precisamos nos levantar e sermos koinonia. Tem muita gente do seu lado que está de terno e gravata, que está com a roupa bonita, que está com a maquiagem no rosto, mas só Deus sabe como é que está por dentro. E a gente se ilude, termina o culto, a gente vai embora e só se reencontra, talvez quem sabe no outro domingo ou no outro culto, e a nossa relação se satisfaz somente nesse ambiente. E o texto está dizendo que nós precisamos ter muito mais do que isso, nós precisamos ser solidários. Nós precisamos lidar com gente, nós precisamos nos mover na direção de pessoas. Liderança, ministério, é lidar com gente. É muito mais fácil eu lidar com o instrumento, é muito mais fácil eu, como pastor, simplesmente lidar com as escrituras, preparar um bom sermão, pregar aqui de púlpito e acabou. Mas eu, enquanto pastor, eu, enquanto liderança dessa igreja, eu preciso me mover na direção de pessoas, eu preciso ser solidário, porque tem pessoas que estão fracas, tem pessoas que estão mancas, tem pessoas que as mãos estão vacilantes, até mesmo eu preciso de amigos espirituais, para quando estiver passando momentos difíceis, eu poder me abrir, eu poder falar, pedir uma oração, uma palavra de aconselhamento. Nós precisamos. Eles estavam sendo solidários, meus irmãos. Nós precisamos de amigos espirituais. No entanto, muito daqueles irmãos que estavam ali naquela igreja, se alguns estavam sendo solidários, muitos estavam agindo de forma individualista. A gente acha que esse negócio de individualismo é coisa do século 21. Leia comigo Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Leia comigo. Hebreus 10, que é o mesmo contexto aqui. Não estou fugindo do contexto. O autor diz, e consideremos uns aos outros. O verbo considerar é prestar atenção. Você está aqui no culto, eu tenho que considerar o meu irmão, eu tenho que considerar o pastor Júlio, eu tenho que considerar a irmã Elane, eu tenho que considerar a irmã Jó, eu tenho que prestar atenção nele, eu tenho que prestar atenção nela, para saber como é que está ela, para saber como é que está ele. Ele está dizendo, consideremos uns aos outros. Para quê, pastor? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Preste atenção para que você incentive esse irmão a perseverar. Preste atenção nele para que você incentive ele a continuar. E aí vem o verso 25, que diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. A gente acha que esse movimento individualista, movimento de desengrejado, sem compromisso, não, minha relação é com Cristo, meu alvo é Cristo, eu sigo a Cristo, não quero me envolver. Se muito eu chegar na igreja, eu quero sentar, eu quero consumir o culto, e terminou o culto, eu quero ir para minha casa. Igreja é problema, eu não quero me envolver. Parece-me que esse tipo de pensamento já estava presente no século I. Porque tem gente aqui, não deixamos de reunir-nos como igreja, como é o costume, como é a tradição, como é a prática costumeira, assídua de alguns.
Mas, diz o texto sagrado, contudo, porém, demandam a resposta contrária, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está próximo o dia. Ele está dizendo, ao contrário de alguns que estão deixando de congregar, ao contrário de alguns que só está seguindo Cristo sem se envolver com ninguém, ao contrário de alguns que encarnou o individualismo, ao contrário de alguns que optou para ser desengrejado, ao contrário dessas pessoas, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Procuremos-nos considerar o outro. Se fosse dos nossos dias, ligar para o outro, mandar uma mensagem para o outro, chamar o outro para tomar um café, sentar com o outro, para saber do outro, para ouvir o dia. Eu digo mais, meus irmãos, eu digo mais, para tristeza nossa, existem muitas famílias que não têm mais coinonia. O momento, o ápice da nossa intimidade enquanto casa é o momento da refeição. E cada um no momento da refeição senta em um lugar diferente. O esposo já não sabe mais como foi o dia da esposa. A esposa já não sabe mais como foi o dia do marido. Nós já não temos mais tempo para sentar do lado do nosso filho num sofá, para assistir um programa de televisão com ele, para saber como é que foi a escola dele, o que ele aprendeu, quais são os desafios, por que ele teve aquele atrito na escola. A gente não conhece mais a nossa própria casa. Estamos fechados em nosso próprio mundo, meus irmãos, e a igreja que tem sofrido com isso. A gente fala constantemente, meus irmãos, a gente precisa ir na direção do outro, a gente precisa saber do outro, a gente precisa ajudar o outro, a gente precisa ser suporte do outro, e eu digo isso, meu Deus, com tristeza no coração. Parece que eu estou falando um outro evangelho, mas esse é o evangelho de Cristo Jesus. Jesus não está salvando indivíduos, Jesus está salvando um povo, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Ao longo da nossa corrida espiritual, precisamos estar inseridos e comprometidos com o ambiente no qual a coinonia é praticada, a fim de fortalecer e ser fortalecidos, a fim de consolar e sermos consolados. Precisamos resgatar a consciência da interdependência entre os irmãos, que é a marca da igreja de Cristo. E eu não vou lhe iludir, não vou. Se você nessa noite sair daqui com esse propósito, eu vou me envolver mais na direção de pessoas, eu vou me preocupar mais com pessoas. Eu entendi o que o pastor falou, a caminhada não é individual, eu vou me envolver na direção de pessoas. Eu não vou lhe iludir, muitas portas vão se fechar. Fecham-se para mim, que sou pastor. Quanto mais para você. Vai ter pessoas que não vai querer saber de você. Vai ter pessoas que não vai lhe dar muita bola. Vai ter pessoas que vai jogar no balde do lixo toda a sua preocupação, toda a sua orientação. Vai ter pessoas que vão fazer isso, mas não importa. É por isso que nós precisamos correr olhando para quem? Para Cristo, porque Cristo não nos abandona, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e Ele nos chama, vá na direção dessa pessoa, se envolva na direção dessa pessoa, seja bênção na direção dessa pessoa, incentive ela, fortalece ela, console ela, seja a imagem de Cristo para ela. Deixa eu ilustrar isso aqui. O que eu estou querendo dizer mais ou menos, com a prática. Na semana retrasada eu falei para os irmãos que tem um esporte que eu gosto muito, que é o ciclismo. E às vezes a gente pensa que o ciclismo é um esporte individual, mas não necessariamente. E eu fico pensando que quando a gente sai em grupos de ciclismo, para pedalar com alguns amigos,
Se tem uma coisa que nos atrapalha no pedal, né, Lucas, Danilo, o pessoal que pedala aqui, Elane, irmã Elinalva, né, até Du aí, pode dizer com toda propriedade, é o vento. O vento nos atrapalha demais. Quando o vento está a favor, a gente voa, a gente pedala, a gente nem sente. Mas quando o vento está contrário, a gente sofre. A gente pedala, bota força, e a bicicleta não sai do lugar. E eu fico imaginando que tem pessoas que saem para pedalar juntas, e cada uma diz assim: eu vou no meu ritmo. E elas estão saindo juntas, vão na mesma direção, mas cada uma vai no seu ritmo e deixa o companheiro para trás. Resultado? Todos eles pegam vento contrário 100%. Todos eles se cansam 100%. Por quê? Porque não tem ninguém para parar o vento. Não tem ninguém para quebrar o vento. Agora, vocês já viram alguém pedalando em grupo e um atrás do outro? Vocês já viram isso? Quem já viu isso? Ciclistas pedalando um atrás do outro. Você já viu isso? Em fila indiana? Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é um quebra-vento. O vento está contra e a pessoa que está pedalando em primeiro lugar, ela está recebendo 100% do vento. Quem vem em segundo lugar já recebe 80%. Quem vem em terceiro já recebe 60%. Quem vem em quarto já recebe 40%. Ou seja, se cansa menos. Vai no mesmo ritmo do primeiro, mas está cansando menos. Quando o primeiro cansa, esse primeiro vai para o último lugar e se forma uma espécie de rodízio. E todos chegam no mesmo destino e não se cansam. Por que com a gente não pode ser assim? Por que com a igreja de Cristo não pode ser dessa forma? Por que com a igreja de Cristo a gente não pode olhar e considerar mais o outro? Por que com a igreja de Cristo eu não posso perceber se o irmão chegou, se não chegou no culto, se ele está enfermo, se não está enfermo? Como está o casamento dele? Como estão os filhos? Se ele precisa ser repreendido em alguma área, aconselhado em alguma área? Algumas lições dessa primeira parte. Primeiro, vamos rejeitar veementemente o individualismo. Perceba que na corrida do reino de Deus, você não é um fim em si mesmo, mas faz parte de um corpo comunitário. Segundo lugar, evite o orgulho e a autonomia. Perceba que na corrida do reino de Deus, você pode encontrar apoio comunitário diante das suas demandas, fraquezas e debilidades. Porque muitas vezes a gente não quer ajuda por conta de orgulho. A gente não quer que o outro fique sabendo do nosso problema. A gente não quer se mostrar fraco. E a gente se esconde atrás de um rosto, de um emblema espiritual. A gente cria uma imagem e um personagem para a nossa fraqueza espiritual, para esconder isso. Não esconda, meus irmãos. Se você está passando alguma dificuldade, procure amigos espirituais, procure estabelecer relacionamentos espirituais de confiança aqui na comunidade, para que você se junta, para que você ore junto, para que você caminhe junto, para que você ouça a palavra de Deus por meio dessa pessoa. E por último, evitemos o egoísmo e o consumismo. Perceba que na corrida do reino de Deus, você deve se posicionar para viabilizar a caminhada cristã do outro. Nós vivemos uma cultura de extremo consumismo, E infelizmente, o que a gente pode e é legítimo a gente fazer num restaurante que a gente chega, que a gente entra no restaurante para consumir, e a gente quer ser bem atendido. Você já parou para perceber quando a gente entra no restaurante, você pergunta como é que está o casamento do garçom? E aí, garçom, como é que está o seu casamento?
como é que está o seu filho? Você pergunta? Eu não pergunto. Só se for um grande amigo que estiver ali. Você pergunta para o dono do estabelecimento: e aí, como é que está a sua caminhada financeira? Você está conseguindo pagar seus débitos? Se organizar financeiramente, planejar financeiramente? Está tudo certo? Você faz essa pergunta? Não, porque você está ali apenas para consumir. Quantas vezes a gente entra na igreja apenas para consumir? Eu quero consumir boas músicas, eu quero consumir um ambiente agradável para minha família, eu quero consumir uma pregação, eu quero consumir apenas o lado agradável de uma comunidade cristã. Mas nós não podemos nos restringir a esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque esse tipo de relacionamento não é bíblico, é mundano. Perceba o seu local aqui na igreja. Perceba como você pode viabilizar e servir o outro. Perceba como você pode ser bênção na vida do outro, e não apenas consumidor. Dito isso, vamos para o segundo ponto. Porque se o primeiro compromisso que nós devemos desenvolver na caminhada é de construir relacionamentos espirituais saudáveis, o segundo compromisso, para a gente fechar nessa noite, nós devemos estabelecer momentos de reoxigenação espiritual, ou de reidratação. Precisamos estabelecer pontos de parada, onde a gente é reidratado, onde a gente é reanimado. Veja comigo o verso de número 2, a parte B, e o versículo de número 3. Que ele diz assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Está falando de Jesus. E assentou-se à direita do trono de Deus. O verso 2 está falando de Cristo, da corrida de Cristo. E aí vem a pancada no verso 3. Porque o texto diz assim, pensem bem naquele quem? Jesus. Ele está falando no verso 2, olha, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ou seja, suportou o sofrimento. A corrida de Cristo foi uma corrida difícil, muito mais difícil que a minha e a sua, infinitamente mais, e ele suportou a cruz, desprezando a vergonha de ser crucificado nu, diante de todos. Ele não levou em conta a vergonha que era ser levantado numa cruz e ser considerado um maldito de Deus. Ele não levou em conta isso por nós, por você. Ele está dizendo, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e desprezou a vergonha, e foi exaltado, assentou-se à direita do trono de Deus. E aí vem a pancada. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para quê? Qual é o objetivo da gente pensar em Cristo? Será que eu estou sozinho aqui, meu pai? Para quê? Olha o texto aí, Danilo, 12:13, pessoal. Danilo saiu. Para que vocês não se cansem e nem se desanime. O texto está falando, pensem bem naquele Jesus, que suportou a cruz, que desprezou a vergonha. Pensem bem em Jesus, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então veja comigo que existe a possibilidade, na caminhada, da gente cansar e se desanimar. Nós somos testemunhas disso. Quantas vezes eu não me cansei e me desanimei? Olhe para a sua vida. Quantas vezes você não se cansou e desanimou? Quantas vezes você olhou para a Bíblia, para a palavra de Deus, que você tanto gostava de ler no início da sua fé, e agora você olha para ela assim, e parece que é uma pedra de 100 quilos, que você fala assim, eu não aguento levantar.
Quantas horas você já se dedicou em oração? E hoje você não consegue orar nem 5, 10 minutos. Nem pessoalmente, nem comunitariamente. Quantas vezes, meus irmãos, você e eu já saímos desbravando ruas, praças, evangelizando pessoas tete a tete, com fogo e com chama no nosso coração, querendo conduzir as pessoas a Cristo. E o tempo passou, e a gente cansa e se desanima. Tem uns que decidem sair da igreja, tem uns que continuam na igreja, mas não querem mais se envolver. Pessoas cansadas e desanimadas, existe sim essa possibilidade. A palavra que o autor de Hebreus usa aqui para cansado é a mesma palavra que Tiago, no capítulo 5, usa para doente. Infelizmente, quando nós paramos de olhar para Cristo, nós ficamos cansados e doentes. Nós precisamos pensar naquele. E pensar em Jesus me ensina dois momentos. O momento da palavra e o momento da adoração, oração. O autor de Hebreus vai dizer isso, que na corrida a gente precisa ter momentos em que a gente pense em Jesus. E pensar aqui não é apenas trazer o nome de Jesus à nossa memória. A ideia do verbo aqui é se concentrar. É ter momentos em que Jesus é a única realidade das nossas vidas. No nosso caso, desligar celular. No nosso caso, desligar computador, desviar os nossos olhos de tudo aquilo que pode desviar o nosso foco e se concentrar em Cristo. E o autor de Hebreus vai dizer que a gente pode fazer isso e deve fazer isso com duas práticas. Primeiro, reidratando a nossa alma por meio daquilo que Jesus fala. O nosso contato com as Escrituras. Logo no início do livro de Hebreus, o autor no capítulo 1, no verso 3, vai dizer assim: o Filho, está falando de Jesus, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Grave comigo essa expressão agora: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O livro já começa dizendo que Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra, e a palavra de Jesus é poderosa. Pense nas galáxias, pense nos planetas, pense no nosso planeta Terra, o que sustenta, pense nas estrelas, pense em todas as realidades espirituais e naturais. Quem está sustentando todas essas coisas, diz o autor de Hebreus, é Jesus pela sua palavra poderosa. Quem sustenta o planeta Terra no eixo invisível, de sorte que você consegue ficar aí agora, sentado numa cadeira e não ficar flutuando por aí, diz o autor de Hebreus, que é Jesus pela sua palavra poderosa. E se Jesus consegue sustentar todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, pela sua palavra poderosa, Ele não vai poder sustentar o nosso casamento? Ele não vai poder sustentar o nosso ministério? Ele não vai poder sustentar os nossos filhos? Ele não vai poder nos sustentar diante dessa enfermidade? Ele não vai poder nos sustentar diante de uma crise financeira? Ele não vai poder nos sustentar nos momentos em que nós estivermos cansados, desanimados? O texto está dizendo que a palavra de Jesus é toda poderosa. Ele consegue sustentar todas as coisas. E aí vem o capítulo 2, verso 1 de Hebreus. Porque qual a implicação disso, pastor? Deus saber que Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Vem o autor de Hebreus no capítulo 2, verso 1, e diz para nós: por isso que, porque Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, por isso,
é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por isso que é preciso prestar maior atenção. Quer prestar maior atenção, meus irmãos? É valorizar a palavra de Jesus. Como é que a gente vai querer conseguir correr a corrida do reino de Deus se a gente descarta a palavra de Jesus? Se a gente não tem mais prazer na palavra de Jesus? Se a gente não para meditar, para compreender, para viver acima de tudo a palavra de Jesus, com que a gente tem nos sustentado, meus irmãos? Tem muitos de nós que estão vivendo uma anorexia, uma fraqueza, uma magreza espiritual, uma desnutrição espiritual. Nós não mais nos alimentamos da palavra. A gente vai se sustentar com o quê? Bota uma pessoa para andar 50 quilômetros e não dá um pingo de comida para ela. Coloca, se ela não vai morrer no meio do caminho, desnutrida, por fora está vivo, mas por dentro está desnutrido. Como é, meus irmãos, que nós vamos ter força para continuar animados, vibrantes, com motivação, caminhando com Cristo, exercendo o nosso chamado, sendo bênção na vida das pessoas, se a gente está esquelético, desnutridos? Eu não sei como. Eu não consigo ficar um dia sem comer, imagine. Pense bem quantas vezes a gente fica um dia sem a palavra de Deus. Quantas vezes na minha caminhada eu já fiquei semanas sem a palavra de Deus. A gente vai se enganando. E o autor de Hebreus está dizendo, não dá. Não dá. É preciso você parar, sabe aqueles pit stops? Sabe aqueles momentos que a gente precisa parar no pit stop para reabastecer? Tem muita gente andando de tanque vazio. Não vai. Segundo, se tem um momento da palavra, segundo lugar, o autor de Hebreus diz que nós precisamos nos reidratar nossa alma, contemplando a presença de Jesus nas nossas vidas. No capítulo 10, que faz contexto aqui no capítulo 12, no verso 19, verso 20, o autor de Hebreus diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar onde? Para entrar onde? No santo. Nós cantamos aqui nessa noite. Você meditou no que você cantou? Às vezes a gente canta as canções e a gente não medita naquilo que a gente canta, nem muito menos se preocupa em viver aquilo que a gente canta, mas nós cantamos isso aqui nesta noite, que nós queremos entrar no Santo dos Santos, onde a fumaça nos encobre e que o Senhor, nós temos o nosso prazer, nós cantamos, e é isso aqui que o autor de Hebreus está dizendo para nós. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Por quem? Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Agora eu lhe pergunto, o que é o Santo dos Santos para o Antigo Testamento? O Santo dos Santos, você sabe muito bem, é o lugar onde a glória do Senhor descia. E quem é que entrava no Santo dos Santos no Antigo Testamento? Uma pessoa, o sumo sacerdote, uma vez no ano. E Jesus está dizendo que esse caminho foi aberto, onde todos nós agora podemos entrar. Perceba, temos. Ele não está dizendo eu tenho plena confiança, é o pastor que somente é o pastor que pode entrar. Não, temos. Você tem acesso em Cristo Jesus para entrar onde, pastor? Para entrar no Santo dos Santos. E o que é que você vai encontrar no Santo dos Santos? A presença do próprio Deus. Meus irmãos, quantas vezes o Santo dos Santos está escancarado diante de nós,
Quantas vezes a porta do Santo dos Santos está assim escancarada, aberta diante de nós, e a gente passa ao largo. Ah, Senhor, eu não tenho tempo agora para entrar. Ah, Senhor, eu tenho esse compromisso. Ah, Senhor, eu tenho isso para fazer. E a gente vive nesse corre-corre, e o Santo dos Santos está assim, ó, gritando por nós: existe um novo e vivo caminho, é Cristo Jesus que abriu para nós, e Deus espera que eu e você entramos lá para contemplar a glória do nome do Senhor. Nós precisamos disso, meus irmãos. Qual foi a última vez que nós entramos na presença do Senhor e nós choramos pelos nossos pecados? Qual foi a última vez que você trancou a porta do seu quarto, na sua casa, no seu escritório, no seu banheiro? Quantas vezes eu já chorei no banheiro da minha casa? Parece assim incomum, mas quantas vezes ali foi o momento do Santo dos Santos? A porta está aberta. Não tem mais impedimento, o véu foi rasgado de cima a baixo. E nós precisamos desses momentos, meus irmãos, para dizer: Jesus, eu estou aqui. E eu quero te adorar. E eu quero chorar pelos meus pecados. E eu quero a tua presença. E todas as vezes que nós saímos, pense bem, meus irmãos, quantas vezes eu particularmente já cheguei cansado em momentos de oração pessoal, às vezes oração comunitária. Quantas vezes já cheguei aqui na sexta-feira, principalmente nas sextas-feiras, cansado da semana, mas você vem, e você vem para adorar. E quantas vezes eu já me ajoelhei ali, e parece uma coisa sobrenatural, e é assim a presença de Deus que nos renova, e eu saio aqui do culto sexta-feira renovado, revigorado, para encarar o final de semana. Você também é testemunha disso na sua vida. Quantas vezes você já se sentiu cansado, quantas vezes você já se sentiu desmotivado, e de repente você vai orar, e de repente você vai adorar, e de repente você chora, se quebranta, se derrama na presença do Senhor, e vem o poder de Deus sobre a sua vida, e lhe renova, para que você continue. Não dá para caminhar com Jesus, não dá para correr essa corrida desprezando o Santo dos Santos, não dá. Existe um livro que o título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Muitos de nós estamos ocupados de nós para orar, quando na verdade nós devemos estar ocupados demais para não deixar de orar. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de momentos de adoração ao Senhor, de você entrar nesse lugar e dizer: eu quero adorar o Senhor. De ter contatos com a palavra de Deus. São esses dois compromissos que o Senhor quer que a gente renove. Porque se a gente não tiver uma boa consciência da nossa relação com Deus, meus irmãos, a gente não vai conseguir se relacionar com ninguém. A gente vai desmotivar logo. Por isso, em primeiro lugar, o Santo dos Santos, a palavra de Deus para nos sustentar. E aí então, a gente construir relacionamentos espirituais. Vamos pedir isso ao Senhor? Bendito Deus. Nessa noite, basicamente, nós falamos duas coisas, meu Deus. Duas coisas bem difíceis, Senhor. E que a gente não consegue viver sozinhos. Nós falamos sobre a necessidade que nós temos do outro. Ah, Deus, quantos problemas nós temos por conta do outro. É difícil, Senhor, se relacionar. É difícil, Senhor. Teu Filho Jesus Cristo sabe muito bem disso. Ele caminhou com alguns discípulos. E quanta dor de cabeça esses discípulos não deram a Jesus. Mas Ele não desistiu de pessoas. Ele não abriu mão de pessoas. Ele não abre mão de nós. Como nós somos tão complicados, Pai. E o Senhor não abre mão de nós. Como a gente é cheio de manias, de miopia espiritual, de trejeitos.
e o Senhor não abre mão das nossas vidas. Oh Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a nos relacionarmos, nos ensina, Senhor, a sermos os bons samaritanos da caminhada dos nossos irmãos. Nos ensina também, meu Pai, a sermos pessoas que estejam abertas a receber ajuda, a receber consolo. Oh Deus, tira do nosso coração esse orgulho besta, de querer sempre ser o forte, de querer sempre estar bem, mostrar para as pessoas que estamos bem, e nós não estamos. Precisamos procurar a pessoa certa, precisamos ter amigos espirituais, precisamos ter mentores espirituais, precisamos ter pessoas maduras ao nosso lado, que nos ajudem em momentos de fraqueza. E acima de tudo, Senhor, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ter momentos na nossa agenda, meu Pai, meu Deus, onde a Tua palavra seja prioridade. Oh Deus, quantas vezes, Senhor, quantas vezes, meu Senhor, temos vivido de forma tão desnutrida, temos rejeitado, Senhor, a Tua palavra. Como é que a gente, Senhor, vai continuar a caminhada? Como é que a gente vai se sustentar nessa caminhada, se é a Tua palavra que sustenta todas as coisas? Como é que a gente vai sobreviver, Senhor, esse mundo tão hostil à fé cristã, esse deserto como nós atravessamos aqui, nós cantamos aqui, melhor dizendo, uma terra seca, árida, se a gente não tem momentos de reidratação no Santo dos Santos? Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, fortalece o Teu povo. Só o Senhor pode fazer isso. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.